nós temos a satisfação de estar recebendo ele aqui. Iremos tratar de assuntos concernentes à obra do Senhor. Falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Você será abençoado. Eu creio que Deus irá fazer uma grande obra através deste momento Café com Palavra. Bispo, é uma satisfação ter o senhor aqui, tá? Eu muito feliz com isso. O senhor é uma inspiração para todos nós. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo aqui na cidade, né? Eu falo muito tempo desde que eu cheguei aqui em 2020, né? Foi a pessoa que me acolheu, veio me visitar, e se eu lembro, no caso. E estamos felizes por ter o senhor aqui. Sinta bem, sinta à vontade. E deixa Deus usar o senhor. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. Estamos aqui, nesse podcast com o pastor Paulo, me convidou. E estou aqui para acrescentar aquilo que é para o reino e para a edificação. Glória a Deus, que bênção. Gente, vocês podem entrar e também fazer sua pergunta para o bispo, tá bom? E nós iremos responder com alegria. Bispo, o arrebatamento da igreja é uma realidade, né? Sim. Nós sabemos que é uma realidade. Mas qual é a sua visão a respeito da igreja atual? Quando estou falando de igreja atual, a igreja que nós estamos vendo no momento da igreja no Brasil acerca do arrebatamento. Olha, como eu já vim de muitos anos da igreja, não nasci na igreja evangélica. Eu nasci, mas aos 9 anos de idade eu fui para a igreja, aceitei Jesus, batizei com uns 10 anos de idade. Hoje eu estou com 48. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção. Aos 12 anos não permaneci, na casa do Senhor. O povo não gosta de falar, desviado mesmo. É verdade. Que hoje tem muitas pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, não estão frequentando igreja nenhuma, é para eles pensam que não está desviado. Para mim é desviado. E devido a isso, quando a gente vai lembrando lá atrás, quando nós começamos a aprender sobre a palavra, e era mais falado sobre arrebatamento do que hoje. Hoje é pouco falando sobre arrebatamento. O que é o arrebatamento? É crer que Jesus vai voltar e nós iremos estar com Ele. Muito bem. É o encontro da noiva com o noivo. Isso é bíblico, irmãos. Olha a palavra das 10 virgens. Está lá escrito. Muito bem lembrado, bispo. Então, sim, vai chegar o dia que o grito vai vir. Isso o noivo. Mas aí, o que nós aprendemos com a palavra das 10 virgens? Ali é considerado como igreja, Nós sabemos o que é igreja. Verdade. Mulher é considerada igreja, a noiva, as 10 virgens. Muitos estavam ali esperando o noivo, assim como a igreja, querendo ou não, nós esperamos o noivo, esperamos Jesus voltar, só porque o tempo vai passando. O tempo vai passando, aí, como se diz, isso eu ouvia desde a época da minha avó, Verdade. que Jesus não volta. E fica isso aí, e nisso aí vai vindo outras gerações que ouviram também falar do arrebatamento, da volta de Jesus, e não tem acontecido. Por que não tem acontecido? Porque nós sabemos que tudo tem sua hora certa. A Bíblia diz que só o Pai sabe o dia que isso vai acontecer. Devido a isso, a gente percebe sim, que é a nossa vida rotineira. O que é a vida rotineira das pessoas? Você levanta na segunda-feira cedo, vai trabalhar. Às vezes aquele dia foi um dia árduo, Vai chegando na sexta-feira e fala, chegou sexta-feira, vou descansar, E você realmente, às vezes você tira final de semana para descanso e às vezes você não descansa nada, porque tem muito trabalho ainda para fazer em casa. E a nossa vida, ela vai sendo isso. Segunda, segunda. E o que vai acontecendo com a nossa vida? Nós vamos nos acomodando. É verdade. Isso que é o perigo, porque a nossa rotina, ela faz com que nós ficamos acomodados. Muito bem. O senhor sabe que a igreja, ela tem um papel fundamental aqui,
de estar trazendo o povo para perto de Cristo e instruindo. E eu tenho uma pergunta, né, para fazer nessa noite, aproveitar que o senhor está aqui, usar essa sapiência, essa inteligência que Deus te deu. E Paulo escreve aos irmãos da 1 Tessalonicenses, e ele diz uma coisa que me chama bastante atenção no versículo 17. Eu vou estar lendo ele aqui. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas o texto afirma que aqueles que dormiram no Senhor, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? Sim. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nas nuvens. Então, o arrebatamento, na verdade, em si, o encontro da noiva com o noivo, não é aqui nessa terra, é nos ares, né? Sim, isso como a palavra está dizendo, né, de Paulo, é um encontro, como diz, não é um encontro aqui na terra. Jesus vai vir aqui e aparecer para nós, não. Nós vamos nos encontrar com ele ao mesmo tempo. Por quê? Porque Paulo diz, né, que vai ser nas nuvens. Se é nas nuvens, não é na terra. Glória a Deus. Sim. Sabe por que eu perguntei isso, bispo? Desculpa interrompê-lo. É porque é muito comum a gente ver assim, a vinda de Cristo, o Senhor vai voltar, e dá aquela falsa impressão que o Senhor vai voltar, vai vir aqui na terra de novo e tal. Então, como é importante a gente ter uma resposta fundamentada na palavra de Deus, um embasamento bíblico, acrescenta muito, né? Uhum. Então, como eu, acho que muitas pessoas tinham essa dúvida, né? Essa dúvida de nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, ou o Senhor vai voltar aqui nessa terra. Então, a igreja hoje precisa, eu particularmente falo para os irmãos, eu não gosto muito porque esse assunto é um assunto muito complexo, né? Tem várias vertentes teológicas e tal, mas o que eu sempre falo aos irmãos, se preparem para a vinda de Cristo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, o que eu vejo é o seguinte, igual assim, é um assunto complexo. Às vezes nós usamos muito a teologia, que faz parte, mas é uma coisa muito simples de entender. O que é entender sobre isso? É o encontro com Jesus, querido. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas, né, às vezes assim, as pessoas ficam tão assim, pegadas assim, na parte teológica, que não estou dizendo que está errado. E na parte teológica, onde que traz polêmica, debates, não sei o que e tudo. E o que nós podemos fazer o quê? É aquilo que Jesus falou, vigiar e orar, né? Porque ele vai voltar. Quando ele subiu no monte Getsemane lá com seus discípulos lá, eu estive até lá em Israel, estive naquele local lá, muito interessante. E naquele dia da agonia de Jesus, né? Olha bem, agonia. Por que era a agonia de Jesus? Porque ele sabia que depois daquele momento, era o momento preparado para ele, para a crucificação. Mas o mais interessante, pastor, por mais que Jesus, ele tinha certeza que ia ressuscitar, mas mesmo assim ele teve agonia. Tá aí um assunto que o senhor tocou que eu gosto muito. Pode se aprofundar, eu quero ouvir hoje. Eu falei, olha bem, por mais que vou tirar o óculos. Por mais que Jesus, nós sabemos que ele vai voltar, vai encontrar conosco, mas nós temos o tempo de agonia também. Verdade. Por quê? Porque existe o preço, meu irmão, da sua vida. Você tem que... Olha, o que Jesus fala quando vai falar de João Batista? Olha, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Aquele que se esforça se apodera dele. Então assim, não é chegar de mão beijada, não, porque Deus ama o mundo, deu seu filho e pronto. Não. Lembra das 10 virgens, cadê as 5 lá que não tinham o azeite? Veio uma pergunta aqui na minha mente, eu vou fazer para o senhor. Então, há uma grande probabilidade do cristão ali desleixado perder sua salvação? Olha,
perder salvação? É interessante essa pergunta também. É uma das coisas que eu tenho muito cuidado no falar, sabe? Nós sabemos que algumas coisas bíblicas nos mostram que pode chegar as pessoas a ir para o caminho mais largo. Uhum. E para onde que esse caminho largo vai levar? E esse caminho largo vai levar para a perdição. Perdição, né? Isso aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz assim que nós não podemos julgar para não ser julgado. Mas eu acredito em algo. Tudo na nossa vida tem que ter o seu preço. Tem que ter esforço. É o seguinte, nós sabemos que Deus é amor. Jesus, ele deu as vidas por nós. Então, se ele mostra amor, querendo ou não, existe as oportunidades, as chances que ele nos dá. A misericórdia do Senhor, né? Porque tem vezes que também, aí é onde que a pessoa confunde misericórdia com tolerância. Quando é tolerância, lembra, tem limite. Tem coisas que Deus vai tolerando, mas uma hora acaba o limite. Nós que somos pais, nós somos assim, com nossos filhos. Nós amamos, cuidamos, mas tem coisas que nós toleramos, mas só que uma hora existe limite. Assim que, como Jesus falou que nós temos um pai, eu acredito que também é da mesma forma. Existe um momento que às vezes nós estamos confundindo. Ele está sendo tolerante, não misericordioso. Pois é. Então, a questão de arrebatamento, né, que é a parte escatológica, quando nós entramos, porque é o seguinte, vamos entrar lá no início que você falou, a igreja de hoje. Isso. Né? Vamos lá. Porque assim, a igreja de hoje, eu não sei se é porque entrou uma teologia liberal que tem entrado. Liberalismo, né? Eu não sei se porque aumentou muitos coaches. Tem a super graça, né? Os pregadores porque, da assim, hiper. Eu não sou contra o trabalho de coaches, mas sim. Mas eles deixam muita coisa em relação à Bíblia, as coisas de Deus, superficial também. Igual assim, um coach, eu não vi até hoje ele falar sobre o arrebatamento. Ele fala tudo que é aqui na terra. Né? Como diz, é quase igual um livro de autoajuda para você viver aquele momento. E depois daqui, para onde nós vamos? Então a igreja de hoje, ela tá levando ao esquecimento sobre a questão do arrebatamento. Por quê? Só você prestar atenção na Santa Ceia que você faz dentro da igreja. Eu fiz um teste na igreja nossa esse mês, que foi um teste mesmo. Porque sempre todo segundo domingo do mês a gente faz a Santa Ceia. E eu não fiz. E fiquei mudo. Falava nada. E fui deixando. Deixando. Falei, nós estamos com um problema. Ninguém questionou, né? Ninguém. E a Santa Ceia? Olha. Falei, por quê? Porque o povo, aquilo que eu falei no início, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma rotina da vida. Essa é a rotina. Que a igreja, ela está ficando no segundo plano. Verdade. Por quê? Porque vem eu estou cansado. Porque eu tenho ministrado muito na igreja esses dias sobre a questão. O povo pode falar o que for. Templo. Pode falar o que for. Mas eu tenho ministrado esses dias que a igreja, olha bem, Atos capítulo 2, diz que a igreja perseverava unânime no templo. No templo. E tem pessoas que falam que não precisa do templo. É interessante, né? É verdade. E devido a isso, o que acontecendo? Não, eu estou buscando a Deus em casa mesmo. Estou buscando a Deus aqui. Estou buscando. E eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, igual assim a Santa Ceia. Eu peguei, reuni,
fora do, como diz, do contexto da liturgia do mês. É porque a gente tem uma liturgia da igreja. É o culto, segundo domingo da ceia, às vezes é o primeiro domingo. Essas são as liturgias. E eu marquei só no sábado, só com os que são batizados. Aí eu peguei e fui falar da Santa Ceia. Por que fazer a ceia, né? Falei, para nós termos que Jesus falou, em memória dele. Se nós perdermos a memória dele, nós vamos acreditar no arrebatamento? Não. Esse aí é o problema. Se nós deixamos de fazer a Santa Ceia, que ele falou assim, ó, esse aqui é o sangue da nova aliança. Não é, pastor? Verdade. Quem tomar terá parte comigo. Esse é o pão, o meu corpo. Quem comer, tomar, terás parte comigo. Se deixamos isso, o arrebatamento é ele retornando. Você acha que com o tempo as pessoas vão estar pensando em arrebatamento? Eu ousaria dizer que agora, no tempo que nós estamos vivendo, muita gente não está pensando no arrebatamento. E é importante salientarmos este ponto, porque, olha, nós temos essa dificuldade na igreja. Realizamos um culto de ceia, o primeiro domingo. E a gente vê que alguns irmãos, eles faltam, mas não tem aquela preocupação de ir até a sua liderança e fazer uma segunda chamada. Gente, isso é muito sério, né? Porque o Evangelho, ele chama o homem para o arrependimento. O homem precisa ser transformado para que obter de Deus a bênção do Senhor. Então, quando a gente abre mão dos princípios bíblicos, automaticamente nós estamos abrindo mão também do arrebatamento, estamos abrindo mão da nossa vida eterna com o Senhor, né? Não é verdade, bispo? Sim. Então eu vejo assim, então tem muitas coisas que têm acontecido. A gente sempre joga por causa da pandemia, porque a pandemia, antes da pandemia era uma coisa, depois da pós-pandemia se tornou outra, né? Mas sim, a pandemia para mim, eu vejo assim que ela não veio para mudar depois, ela veio para mostrar como estava. Uma tese boa, né? Ela veio para mostrar como estava o coração do povo, como que estavam as pessoas. Por quê? Porque se uma pessoa ela acredita realmente na palavra, em Deus, em Jesus e tudo, irmãos, não era para ser um problema. É igual que, vamos falar outra coisa aqui. Meu irmão, se você estiver num avião, Jesus voltar e esse avião cair, misericórdia, eu falei, misericórdia mesmo, meu. Porque é o seguinte, se eu tivesse no avião, Jesus voltasse, eu não estava nem um pouco preocupado se o avião caísse, eu tinha sido arrebatado. Então você está demonstrando que você não vai estar com Cristo. Meu irmão, é preocupante. E quando começa muitas coisas, pandemia, profecia, o mundo vai acabar, o mundo é isso, a igreja parece que ela fica meio perturbada, se eu não me engano, assim, né? Olha, o fim dos tempos, Jesus está voltando e tudo. E não era para estar assim, a igreja era para estar alegre. Feliz aguardando a promessa, né? Olha, está acontecendo isso é um bom sinal para nós. Jesus vai voltar, muito bem. Essa promessa de Cristo em João 14, né? É uma promessa que ele faz menção do arrebatamento na sua visão bíblica, pastor? Pastor não bispo. Porque alguns irmãos, alguns pensadores dizem que essa afirmativa de Jesus não se refere exclusivamente ao arrebatamento. Mas para mim fica muito nítido. Ele diz, eu vou preparar lugar. Pastor, eu vou até falar sobre essa questão. Eu vou para a casa do Pai e vou preparar lugar para você. Olha, eu tive um ensino com o povo judeu sobre essa questão.
Lógico, tem que ser judeu messiânico, né? Isso aí. E eu aprendi uma coisa que eu não tinha atentado para isso. Porque é o seguinte, as coisas judeu, hebreu, as coisas bíblicas, querendo ou não, existe a cultura deles, né? E às vezes nós, como a igreja, né, de hoje, principalmente a igreja moderna, parece que eles querem, não precisa andar na cultura, mas a gente tem que entender que existe uma cultura judaica. Tem umas que existem até hoje, porque hoje não é porque tem Israel que todo mundo é judeu. Teve até uma pessoa perguntando assim, como que é? Israelita, por que israelita? Porque é judeu. Poderia ser um só, né? Não, porque Israel é um estado, foi fundado um estado que às vezes tem pessoas que nascem lá, às vezes não é de judeu, mas se torna um israelense, na verdade não é israelita, israelense, diferente de israelita, o judeu. Eu falei, agora o judeu não, o judeu quando nasce da judia, o judeu mesmo, aí ele se torna judeu, porque a pessoa israelita, ela sumiu, ficou israelense hoje. E quando eu ouvi falar sobre essa passagem, falando sobre o noivo e a noiva, é o que nós estamos comentando. O que é a cultura judaica em relação que Jesus estava falando? Eu vou para o Pai, vou preparar morada. Ele fala de jeito, morada. Aí essa pessoa, ela foi me explicar sobre essa questão, cultura judaica. Porque Jesus, ele falava ali para os judeus naquela época, que ele falava de uma forma que existia uma cultura naquele local. Ele não falava de outra forma. Por isso que Paulo, ele veio para ir aos gentios, que existia outro tipo de cultura, que o judeu não daria certo. Igual assim, Pedro sair para pregar na Grécia, não ia dar certo nunca. Mas Paulo daria, porque Paulo, ele sabia lidar com a cultura, né? Porque a cultura judaica, querendo ou não, eles ficam muito presos nas tradições, né? É verdade. Aí o que acontece? Então essa pessoa, ela falou assim, olha, o casamento judaico, hebreu, judaico, como que ele era funcionado? São famílias, né? Aí um rapaz interessa, a moça interessa ali, e o rapaz não conversa com os pais da noiva primeiro, conversa com o pai dele primeiro. Diferente. Diferente. Pai, sim, assim. Então tá, meu filho, nós dois vamos lá junto para conversar com os pais dela. E quando eles chegam lá, eles conversam, né? Os noivos, a noiva não fala nada. A igreja é isso, não vai falar nada. O noivo que vai ter que decidir. Olha. E quem libera o noivo é o pai. Interessante, né? Assim como o Pai, que é o nosso Senhor, Deus, e Jesus, que é o Filho. E então, o pai, ele vai junto com o filho para conversar com os pais da noiva, para preparar para eles se casarem. Conversou? Deu tudo ok? Vão casar os dois? Vão. Só porque não casa imediatamente. O que acontece? Tem que ter a preparação, não do casamento, do futuro. Porque nós preparamos o casamento. Como diz o futuro, depois nós vemos. Vamos lá, e Deus será conosco, né, com o dia. Mas não. O que então? O noivo, ele sai da casa da noiva e vai preparar. O que é o preparar? Vai ter que ter a casa, tem que construir a casa. Como diz, lá no deserto era as tendas, né? Tem que depois preparar todo o casamento. Depois que ele volta para lá, para a casa da noiva, para buscar ela, para fazer o casamento. E qual era o papel da noiva? Isso aí, segundo eles contando para mim, o noivo saiu. Depois, antes de encontrar com a noiva só tinha um papel, só um. Ela não podia fazer mais, não precisava fazer mais nada. Ela deixar uma candeia acesa na janela 24 horas até o noivo chegar. Isso é forte, hein? Única coisa que ela tinha. Por quê? Porque quem passava, qualquer família que passava, já entendia. Ali já tem uma pessoa comprometida.
Ô, glória! Que bênção, eu gostei. Comprometida. E quando o noivo chegasse, se visse a lâmpada apagada, ele nem entrava mais, porque ela via que era uma noiva relaxada. Relaxada. Forte. Única coisa que a noiva tinha que fazer. O noivo ia fazer tudo. Preparar a morada. Só isso. A noiva só tinha que deixar a candeia acesa para que todos vissem, todo mundo passasse, tinha que ver que aquela candeia estava acesa. Ali tem uma pessoa comprometida. Ali tem uma pessoa comprometida. Que bênção, bispo. Então podemos dizer que o noivo já está preparando o lugar o que você... e que a noiva aqui isso. tem que estar com a lamparina. Aí onde que entra a parábola das 10 virgens, né, que eu fiquei pensando, falei assim, muito bom. A única coisa que a igreja tem que deixar para que todos vejam, não é só para que o noivo veja não, quando chegar não. Para que eles dizem assim, todas as pessoas têm que ver que existe uma pessoa comprometida com o noivo. Então, sim, esse é o papel da igreja. Nós, como igreja, esse é o papel. É uma preparação para o arrebatamento. Não é assim, as pessoas assim, é porque nós assim, gostamos de assistir filme de arrebatamento, não é ruim, é muito bom, mas sim, existe muita ficção. Né? Muita ficção, né? Igual assim, então todo mundo, não, tá bom, crendo nós vamos ser arrebatados. Não, você tem que deixar a candeia acesa. É isso aí. Porque o noivo, Jesus falou, eu vou para o Pai, para casa e preparei morada. Então sim, ele está preparando, mas para ele vir buscar para aqueles que vão morar naquele local. Muito bem. Né? E a noiva só tem uma coisa que precisa deixar. A candeia acesa. Então sim, essa cultura judaica, então Jesus ele falava as coisas, para o judaísmo, os judeus, tudo, eles entendiam o que ele estava falando. A linguagem de Jesus era a linguagem que eles entendiam. Não era uma linguagem intelectual. Era uma linguagem cultural também. Então era fácil para os judeus ali, eles entenderem o que ele estava dizendo. Nós já sabemos como funciona para um casamento, né? Nós sabemos como para realizar um casamento, nós sabemos o que tem que acontecer. Então nós temos que estar atento para que quando o noivo chegar, não vê que é uma igreja relaxada, a noiva relaxada, porque ele nem vai entrar para pegar, para ser forte. Nem vai entrar, não vai fazer nem questão. Por isso que Jesus ele fala uma coisa, que chegarão aqueles, eu expulsei demônio, eu orei em línguas, eu fiz isso, apartai de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque o principal não está, a candeia acesa. Porque o que vai identificar no dia do arrebatamento é a parábola das 10 virgens. A lâmpada com azeite, a candeia acesa, é isso que vai identificar. Gente, nós estamos encerrando mais um Café com Palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do bispo. Eu que agradeço.